Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo, mentalidade, como avançar e melhorar a sua mentalidade para obter novos resultados e resultados melhores. Eu estou aqui com Gabriela Borges, Mariana Sani e Vinícius Santana para a gente bater um super papo sobre isso e conectar diversos assuntos para ajudar você, empreendedor, que está investindo no mercado digital ou em outros negócios inovadores. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela disponibilidade de vocês em participar. Vou pedir para que vocês se apresentem, começar pela Gabi, nossa convidada. Fica à vontade e depois, na sequência, vocês se apresentam. Olá, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Ana Gabriela, mais conhecida como Gabi. Todo mundo me chama de Gabi. E hoje eu trabalho muito com essa parte de mudança de mentalidade. Ajudo as pessoas a se desbloquearem, a chegarem no máximo potencial delas, liberar medo, trauma. A gente trabalha muito em cima de memórias traumáticas. Super necessário o assunto. Super. Legal. E hoje eu represento uma técnica chamada Theta Healing aqui no Brasil. É uma das ferramentas que eu tenho como base, que eu trabalho hoje nos atendimentos. Já formei muitas pessoas com essa técnica e estou aqui hoje para poder contribuir com alguns assuntos que eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas a virar algumas chaves ali para quem está assistindo. Com certeza. Maravilha. Mari, fica à vontade. Prazer, sou a Mari, Mariana Sani. Hoje eu trabalho na Crosssoft como gestora de projetos, junto com o Rafa. Acho que a gente vai ter um bate-papo muito legal, onde a gente vai incluir um pouco dessa parte emocional, junto com a gestão de projetos, para a gente dar uma ideia, melhorar e vir com alguns insights sobre. Maravilha. Prazer, Vinícius, boa tarde. Sou empresário, estou aqui também para somar aí nesse bate-papo, que englobam vários serviços, vários assuntos, E eu acho que é a necessidade hoje de todo empresário, de todo setor. Maravilha. Bacana. Show de bola. Vamos lá. Pessoal, quero começar com o primeiro assunto, que eu acho que vai ter bastante coisa para a gente discutir a respeito. E aí eu queria que a gente traga experiências, fale um pouco de algumas experiências que a gente tenha tido nesse assunto. E é sobre a questão da ansiedade pelo resultado. Eu acho que todo empreendedor, ele participa desse tipo de contexto, seja com o cliente dele, seja contratando fornecedores, Então, vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto dessa ansiedade pelo resultado, que é uma coisa humana que todo mundo tem, E algumas pessoas em maior grau, algumas pessoas conseguem dominar isso melhor. E vou pedir para a Gabi começar falando um pouco aí desse assunto e a gente vai seguindo o bate-papo. Tá. Bom, começando a falar sobre essa questão da ansiedade. Vamos pensar num contexto geral, Todo mundo aqui já sentiu ansiedade em algum momento da vida. Seja ansiedade dentro da parte profissional, ansiedade no relacionamento, ansiedade em relação a algum problema familiar. Então, quando uma pessoa ela fica ansiosa, ela está esperando que algo aconteça. Então, a ansiedade é quando eu começo a me preocupar com uma certa antecedência em relação ao resultado de algo. Por trás de toda a ansiedade existe o quê? O medo. Todas as pessoas que têm ansiedade, por trás disso existe um medo. Às vezes é o medo que o projeto não dê certo, o medo que o relacionamento não funcione, o medo que aquilo não aconteça. E por que as pessoas ficam ansiosas? Porque elas não confiam. Então, uma pessoa só tem ansiedade porque ela tem medo do que vai acontecer como resultado daquilo. E porque ela tem esse medo é porque ela não confia de alguma forma. Então, a gente poderia dizer que uma pessoa que tem ansiedade é uma pessoa que está com muito medo do que vai acontecer e porque em algum momento da vida dela as coisas não aconteceram como ela esperava, ela acredita que isso também vai acontecer de novo. Então, a gente pode dizer que essa pessoa perdeu a confiança? Ela perdeu confiança em tudo, perdeu confiança em Deus. Uma pessoa que tem ansiedade, naturalmente, ela não tem confiança no que vai acontecer no próximo passo. Mas por que ela tem essa ansiedade? Porque lá atrás, quando ela perdeu essa confiança, ou alguém da família morreu, uma pessoa que ela amava muito foi tirada de perto dela, teve alguma dor muito grande que ela enfrentou e ela falou, tá vendo? Aqui, se Deus existisse, Deus teria protegido essa pessoa que não teria levado ela embora. Então, agora eu também não posso confiar mais em Deus, mas a gente está falando de uma reflexão muito mais profunda, A gente está chegando num nível de profundidade ali mais intenso, porque a pessoa não pensa isso no dia a dia dela. Ela não fala, eu estou ansiosa porque eu tenho medo
que essa pessoa não me entregue o resultado que eu espero dentro desse projeto. Subconsciente. Existe um programa muito maior da falta de confiança por conta das histórias que eu passei, das histórias que eu vivi, das memórias que eu tive a partir das experiências que eu tive. Então, eu tenho uma experiência que eu já trabalhei com vários gestores de tráfego, por exemplo. E eu nunca tive um resultado satisfatório com gestor de tráfego. Até hoje, todos os investimentos que eu fiz, eu nunca tive um resultado satisfatório. Então, quando eu vou pegar um cara, eu vou contratar ele para ser meu gestor, a primeira coisa que me vem, não vai funcionar. Já tem uma expectativa negativa. Já tem uma... Por quê? Por Natural. conta do histórico de eu ter vivido isso muitas vezes, de eu ter passado por pessoas diferentes, a ponto do gestor virar para mim e falar, seguinte, passa para outro, porque eu não consegui achar seu público. E tem uma pergunta também importante, né? A primeira pergunta que o pessoal faz, em quanto tempo eu vou começar a ver o retorno disso? Essa expectativa ela é grande, né? Da venda, né? Do resultado. E aí vem a insegurança também, né? Isso gera a insegurança pelas frustrações passadas, experiências passadas. Eu acho que traçando um paralelo com isso que a Gabi disse, a gente entende que nas relações, né, empresariais é importantíssimo investir na confiança do cliente, né? Porque quanto mais você investe na confiança, você está pavimentando o caminho para o resultado final do projeto. Então, diminui a ansiedade, aumenta a produtividade de ambos os lados e acaba, talvez, chegando no resultado até mais rápido e mais fácil do que se ficar aquela ansiedade excessiva. Menos sofrido também, né? Fora a questão emocional, né? Fora a questão emocional. E por isso que é tão importante o alinhamento, né? Porque como que você tira a ansiedade? A partir do momento que você confia, só que aquilo tem que estar dentro de um alinhamento específico. Então, hoje, na nossa vida, o cenário ideal seria a gente se cercar de pessoas que a gente confia completamente. Seja no relacionamento, seja no trabalho, seja com amigos. Então, em teoria, a gente deveria estar do lado de pessoas que a gente confia completamente em todos os lugares. Então, qual é a empresa que eu vou contratar que me passa segurança a ponto de eu entender que existe um protocolo que vai ser seguido, existe uma sequência, né, uma cadência de encontros que vai ser seguido ali, e as entregas vão ser estipuladas dentro desse prazo. Caso não seja entregue no prazo, qual é o combinado? Legal. Como vai ser recombinado isso? Então, quando a gente consegue prever os movimentos antes, né, a gente consegue se antecipar em relação aos futuros problemas, isso é uma das formas da gente conseguir tirar essas falhas de comunicação que acontecem ao longo das negociações. Então, um grande problema das pessoas dentro das negociações é essa questão dessa falta desse alinhamento, de entender, tá bom, então... é o que eu preciso como cliente para que eu possa confiar na sua empresa. O que é uma métrica de confiança para mim? Então, por exemplo, talvez a entrega dentro do prazo é uma métrica de confiança para mim. Talvez tem pessoas que falam, não interessa. Se você não entregar no prazo, está tudo bem, desde que na data final seja entregue. Então, se atrasar aqui, atrasar ali, para mim está tudo bem. Tem pessoas que têm essa flexibilidade, tem pessoas que não. Se você falha com ela numa primeira prestação de contas ou você tem que entregar algum resultado e você já não entrega na data combinada, ela já começa a ter uma falha de confiança com você. Então, é entender assim, olha, o que precisa acontecer dentro do nosso projeto para que você possa estabelecer essa confiança com a nossa empresa, para que você possa confiar no meu trabalho como profissional aqui. Aí a pessoa fala, para mim é muito importante isso, muito importante isso, muito importante isso. Porque aí você vai entender o que é confiança para ela. Porque o que é confiança para mim é diferente do que é confiança para você. E isso é uma das coisas que a gente alia, inclusive, dentro de relacionamento. Porque você, entrando num dos relacionamentos, você fala, tá, mas o que é a confiança no relacionamento? Porque, às vezes, a traição para você é uma coisa, para mim é uma coisa diferente. Para outra pessoa é uma coisa diferente. Traição é comentar na foto ali, já é traição para mim. Não, traição é só quando encosta. Encostou, aí é traição. Então, entender o que é para você e o que é para mim. Aí a gente traz essa mesma analogia para esse campo do profissional. Então, se eu quero fidelizar um cliente, o que precisa acontecer nessa relação com esse cliente para que possa ser construído um elo de confiança, que é o mesmo elo que a gente constrói dentro de uma relação de terapia. Você não chega numa terapeuta, senta na cadeira, nunca viu a pessoa na vida, oi, tudo bem que você veio trabalhar? Você não chega a isso. Oi, tudo bem? Olha, você já fez terapia alguma vez? É a primeira vez que você vem... que você faz terapia, mas quem te indicou, onde você mora? Você vai buscando assuntos que façam com que a pessoa se sinta mais confortável, para dali você começar a criar um elo de confiança. E só existe a entrega quando existe a confiança. Então, enquanto não existe essa confiança, a entrega ela fica medida, ela fica meio restrita, né? A pessoa não se entrega completamente ao projeto, ela não se entrega completamente à relação. Por quê? Porque existe um elo de confiança que não foi estabelecido ali ainda.
Então, é entender, para esse cliente específico, o que ele precisa para que seja construído esse elo de confiança. Um ponto que a gente vê muito na rotina dessas relações corporativas é que a antecipação de movimento gera muita confiança. Né? Então, por exemplo, eu vou atrasar, mas eu te aviso antes. Então, estou antecipando um movimento que pode até ser negativo, gera conflito, né? Mas eu estou te antecipando o movimento. Impede o conflito. Então, exatamente. A gente percebe que essa antecipação, ele poder enxergar, poxa, estão me avisando, estão posicionando de forma antecipada que vai atrasar, é o que você disse. Muitas vezes o atraso não é um problema. Exato. Desde que seja comunicado, que seja antecipado e gere aquela confiança. Poxa, então sempre que for acontecer algo de negativo, eles vão me avisar. Sim. Então eu não vou me sentir no escuro dentro do projeto, dentro dessa relação corporativa. A gente vê muito isso no dia a dia de projetos, né, Mari? Sim. Rafael, na parte de projetos também, existe o contrário. Por exemplo, a sua equipe, ela, às vezes, em algum momento, ela tem insegurança com relação à entrega no cliente? Muito. E como que vocês trabalham com essa questão? Legal, isso é um ponto legal, Vinição. O seguinte, muitas das vezes existe uma insegurança por parte da equipe de que o cliente está seguro do que ele quer, né? Então a gente vai chegar para fazer a entrega, então a equipe fica, poxa, será que é isso mesmo que ele quer? E gera aquela insegurança de chegar na reunião e o cliente explodir, né? Falar, pô, não era nada disso que eu queria. Então, assim, existe algumas técnicas que a gente utiliza para mitigar isso, que são os briefings, né? Então, assim, se a gente fez um briefing e eu estou chegando dentro do briefing, é difícil isso acontecer. Mas acontece. Em algumas situações, o cliente fala, poxa, não, vocês entenderam tudo errado, aí há o realinhamento e tudo mais, mas, para ambos os lados, fica a questão da insegurança. A partir dali, a confiança fica abalada, tanto da equipe, porque já fica assim, poxa, esse cliente vai ser aquele cliente que vai ficar mudando o projeto. Também compartilhar as etapas do projeto, né, com o cliente, colocando a responsabilidade nele também, né, nas etapas, né? Isso. Tipo, até aqui, vem cá, ver, gostou, e aí nós vamos seguindo, entende? Eu acho que também isso. Sim, são técnicas, as etapas de definição a gente trabalha com aprovação, assinatura da etapa, então isso ajuda. Porque ele não volta tudo, né? Ele volta até ali para frente. Ele volta dali para frente, mas isso estabelece essa segurança, essa confiança. É importante, né, realmente ter uma relação transparente com o cliente, porque com essa relação transparente ele não fica tão ansioso, não quer dizer que ele não vai ficar ansioso com a entrega, mas ele está sempre ciente, né, em qual etapa do projeto, o que está acontecendo, se está pendente de uma aprovação dele, se está pendente de algo da nossa parte, né? Então, é sempre importante, a gente tem que sempre fazer isso, né, deixar bem transparente para o cliente, o processo, né? E acolher também, né? Porque acontece bastante, na verdade, com muita frequência. Por exemplo, o cliente chega com a ideia. Ele só tem a ideia. E essa ideia, ela precisa ser refinada, né? Então, entra essa parte onde a gente tem que refinar a ideia do cliente. A gente tem que passar, né, confiança também. Olha, eu acho que dessa forma que você pensou, é bom. Mas se a gente fazer dessa forma, não fica melhor? Tem pontos de discordância, né, claro, só que a gente sempre chega num consenso com o cliente para realmente, no produto final, né, quando for entrar em produção, entrar um produto bacana, legal, que ele não vai ficar decepcionado, né, então ele não vai ter gerado uma expectativa e essa expectativa vai ser quebrada. O ponto é sempre gerar uma expectativa e entregar aquilo que o cliente espera. Evitando a frustração, né? E isso cria essa sensação de acolhimento que a Mari falou, né? O cliente se sente acolhido. Quando você chega e dá a sugestão, né, sugere, fala, isso aqui é legal, mas pode ser diferente e tal, ele se sente acolhido e ele se sentir acolhido diminui bastante a ansiedade e aumenta a confiança. Sim, e acho que também vale trazer essa coisa do porquê que nós, enquanto prestadores de serviço, né, e aí colocando todas as pessoas que prestam serviço para alguém, por que as pessoas permitem com que a confiança delas seja abalada a partir de um feedback negativo? Ou a partir de uma crítica? Porque hoje, quando você recebe um feedback negativo, aonde muitos de nós a gente volta de forma subconsciente, quando os pais reprimiram lá atrás. Então, é aquela criança que quer receber amor dos pais, que ali até então é uma questão de sobrevivência, se os pais amam ou não essa criança. Essa criança quer fazer tudo certo, quer fazer tudo correto, e quando você recebe um feedback, a parte de você que perde essa confiança não é o seu adulto, é a sua criança interna que é afetada com aquele feedback negativo.
Então, no momento que você se abala a partir de um feedback negativo, normalmente você não está na sua energia do seu adulto, você está na energia da sua criança interna. Que aí você volta nessa mesma dor que fala, opa, papai chamou atenção. Minha mãe disse que não foi legal o que eu fiz. E aí aquela pessoa que até então é a pessoa que está te contratando, ela representa uma figura de autoridade, porque é ela que está trazendo a remuneração para sua empresa. Só que você dá essa cadeira de figura de autoridade para ela como se você desse a cadeira para os seus pais. E aí você fica naquela sensação, aquele corpo gelado, você faz... Fiz alguma coisa errada, sabe? Ai, nossa, como é que eu deixei isso passar? Não acredito que eu errei, nossa e tal... Mas quem é que entra nessa emoção? Normalmente não é o adulto que entra nessa emoção. O adulto ele vai olhar e ele vai falar, não, tá bom, o que a gente pensou estava numa direção, o cliente quer que vai na outra, beleza, vamos fazer a correção de rota isso aqui, pá, vamos apresentar dia tal. Então, o adulto ele não deixa esses feedbacks negativos, eles abalarem essa parte emocional, porque ele sabe o valor dele. Ele sabe o que ele tem para entregar, ele sabe sobre a propriedade dele em relação ao tema que essa pessoa está falando. Então, a partir do momento que ele é contestado, que ele é criticado, que as pessoas dizem coisas negativas sobre o trabalho, ele entende que aquilo é o ponto de vista da outra pessoa, mas que a potência dele não diminui pelo ponto de vista do outro. Então, o meu papel como terapeuta não diminui se uma outra pessoa vem e fala não gostei da terapia, ou não gostei da abordagem, ou não gostei da forma como aconteceu. Eu entendo que talvez ela não esteja alinhada com aquilo que eu posso proporcionar nesse momento, mas isso não me diminui enquanto terapeuta. Só que é fortalecer o mindset nessa energia mais madura, essa energia do adulto, do que ficar nas dores da criança ferida, que foi super corrigida ali, porque uma entrega não aconteceu como deveria ter acontecido. Legal. Muito interessante. Até porque isso, é como você disse, tira o potencial do processo ser tão rápido, já correção de rota com velocidade para seguir para um próximo passo. E dos dois lados, né? O cliente também entender que, ok, foi um entendimento que não foi positivo, mas que a gente pode corrigir a rota e seguir até melhor do que foi o primeiro momento. Exato. Isso é legal. Bacana. Bom, acho que esse assunto da ansiedade, a gente bateu um papo legal sobre isso. Vamos falar um pouquinho agora de um ponto que acontece bastante também em situações corporativas e também na vida pessoal, que é a questão da desistência do processo, né? Desistência frente a dificuldades. Então, vou pedir para a Gabi falar um pouquinho disso e a gente vai traçando os paralelos. Bom, quando a gente fala sobre o processo de desistência, às vezes a gente coloca muita energia em determinados projetos e você, às vezes, não tem o resultado que você esperava a partir daquilo. Da mesma forma que você coloca muita energia num relacionamento e você acaba não tendo um resultado coerente com aquilo que está sendo alinhado ali entre o casal. Eu falo que dentro do âmbito de relacionamento tem muito a ver com o alinhamento do casal. E dentro dessa proposta dos projetos, quando você investe muito da energia em algo, você coloca muito esforço em alguma coisa. Naturalmente, é natural do ser humano que vai gerando uma expectativa. Então, qual que é o grande erro dentro dos relacionamentos? É você gerar uma expectativa que a pessoa corresponda na mesma intensidade. Então, normalmente, os movimentos eles precisam ser feitos porque você sente de fazer, não porque você espera que a pessoa retribua. E aí, dentro do relacionamento, é importante ter o equilíbrio. Então, por exemplo, se a pessoa está se doando em 20%, você se doa em 20%. Não adianta a pessoa se doar em 20% e outra pessoa se doar em 80%, porque vai ter um momento que quem está doando 20% vai começar a se sentir culpado e vai finalizar a relação porque fala, eu estou recebendo muito, eu não vou conseguir devolver. Já que eu não vou conseguir devolver, eu prefiro encerrar essa relação do que ficar nessa dívida. Porque a outra pessoa está investindo e eu não posso investir, eu só posso investir 20%. Então, isso é um alinhamento que precisa ser feito, né, no começo de um relacionamento. Quando a gente traz para essa questão dos projetos, às vezes a gente coloca muita energia num projeto e você começa a criar uma expectativa muito grande. Ou seja, você espera que isso tenha um resultado. Você espera que o projeto ande dentro desse prazo. Você espera que as coisas aconteçam da forma como está dentro da sua tela mental. Só que as nossas expectativas, normalmente, elas não são verbalizadas. Então, eu tenho todo o planejamento na minha cabeça. Eu tenho toda a história de como vai acontecer. Eu visualizo o meu site ficando pronto. Eu visualizo o meu projeto andando. Eu visualizo as pessoas chegando. Só que, quando eu contrato uma pessoa, eu olho para ela e eu falo, eu quero que você entregue o que está aqui. E aí, normalmente, a pessoa ela não entende o que está aqui. E aí tem uma quebra de expectativa. Isso é um ponto muito interessante que acontece muito na nossa rotina, que é o seguinte. E isso assim, acontece em 80% dos casos. Quando o cliente chega para um briefing inicial, ele passa uma parte da ideia.
Às vezes ele tem até material, documento, e não passa no primeiro momento. Ele espera receber uma proposta, ele espera avançar na negociação, de repente até assinar contrato, e de repente ele chega com... Tudo isso guardado. Bota aquele tanto de coisa na mesa. Aí eu acho que é bem isso que a Gabi está falando. Ele espera, e é difícil entender o porquê, algum certo momento, talvez nesse caso, para uma negociação comercial mais enxuta na Olha, questão eu já tenho financeira. isso, você não precisa desenvolver, já tem Isso, pronto. ele coloca a ideia como se fosse mais simples do que parece, para ter uma proposta mais enxuta em termos de valores, mas depois que fecha o contrato, aí ele fala, não, mas na verdade é isso. Bom, aqui já começa tendo um problema de expectativa, justamente dessa questão do que está na tela mental dele, do que ele joga na mesa depois. E aí cria um problema imenso, porque tem orçamento envolvido, aí a gente vai ter que, vamos mudar a proposta, não vamos mudar a proposta, vai tentar encaixar. E aí vira o problema de expectativa. Já o relacionamento já começou exatamente, errado, né? Isso acontece muito. Esse abismo que existe entre o que o cliente apresenta no primeiro momento e o que ele vai apresentando ao longo do processo. Isso é um desafio. E hoje, o que vocês fazem, por exemplo, para fazer com que esse cliente consiga se abrir e trazer toda a ideia dele numa proposta inicial, no começo da conversa? Então, a gente tenta... existe uma técnica que a gente usa que é o seguinte. A gente faz vários momentos de briefing diferente. Então, o primeiro briefing a gente faz ele preencher um formulário, onde ele deixa informações importantes para a gente ter noção da dimensão do projeto. Depois, no segundo momento, a gente faz uma reunião de escopo técnico. Então, com a proposta de ter uma reunião técnica, a gente colhe mais informações ainda a respeito do projeto. A gente tem uma reunião de briefing pessoal, que a gente quer entender quem é o cliente, o que ele faz, de onde que surgiu a ideia, por que ele quer, qual que é a transformação que aquela ideia vai ter no negócio dele. Então, são várias reuniões. A gente não fecha, não é um processo comercial simples, justamente porque se for simples, dá problema. Então, é um processo comercial longo, é um prazo aí de fechamento de 1 a 3 meses, em média, para poder fechar um contrato. Então, justamente para a gente ir conversando com o cliente, tentando extrair ao máximo. Então, essas técnicas que a gente utiliza para buscar isso. Mas, ainda assim, acontece esses casos. Acontece dele mesmo cercando, às vezes mesmo escapa. Cercando, né? às vezes escapa. Dá para evitar. Isso. E, às vezes, o cliente faz proposital também, né? Principalmente se for um empresário já mais experiente, é proposital. É proposital, né? Então, ele bota uma ideia um pouco mais simples, mas depois fala, não, tá dentro, entendeu? Tá dentro do escopo. Vai vir nos puxadinhos. Não, isso aqui dá pra você colocar. Não, o que custa, né? Exatamente. Aí é o desafio. Aí é o jogo, dia a dia. E aí entra também a flexibilidade, né? Sim, a gente é muito flexível. Mas, às vezes, a flexibilidade prejudica, porque aí começa a se tornar uma relação tóxica, justamente isso que a Gabi falou. Eu tô doando 80 e o cliente tá dando 20. Entendeu? E aí chega ponto, já teve pontos da gente desistir. Falou, cara, não vou te atender. Às vezes acontece também a nossa ansiedade de fechar um contrato, né? Sim. E aí tem essa mentalidade de fazer tudo porque o cliente é o que manda, o cliente é o número 1, né? E a gente tem que ter a maturidade e o posicionamento de falar sim ou não também. Sim. De entender que o relacionamento não está legal, né? Tá 80, o cliente, 20, exatamente. Olha, não tá bom. Fala e sem medo de perder, sem medo das consequências. Sim, né? Posicionamento. No geral, a gente tenta ao máximo, né? Pela parceria de longo prazo, pelo relacionamento corporativo e tudo mais, a gente tenta absorver. Mas realmente chegam alguns pontos e aí eu acho que é um ponto que a gente sempre tem isso lá na empresa, que nem sempre o relacionamento corporativo vai ser infinito, né? Sim. Vai ter um momento que deixa de fazer sentido para a empresa e aí a gente fala, olha, a gente vai dar todo o suporte, vai te dar todo o respaldo, mas para nós não está fazendo sentido. E muitas das vezes, quando a gente posiciona dessa forma, o cliente percebe e fala, uai, então legal, vamos rever então, entendi que precisa melhorar da minha parte. E aí ele acaba melhorando, ou uma renegociação financeira, ou um ajuste de escopo, e ele acaba, quando o posicionamento acontece dessa forma, a maioria acaba entendendo. Rafael, eu passo por isso todo dia também, na questão, a gente trabalha com prestação de serviço, né, de vigilância, portaria. Então, o contratante lá, ele contrata um serviço de portaria, por exemplo, e amanhã ele vem falar para mim que tem que pôr uma moto, tem que pôr um carro, tem que pôr um drone, tem que pôr não sei o quê. Aí você, olha, mas o isso escopo aumenta sempre aumenta. Sempre aumenta. Olha, mas não está combinado, a gente tem que sentar, negociar, posso te atender nesse momento, mas não faz parte do nosso escopo, a gente precisa reajustar, rever
rever o contrato, rever o número de pessoas. Sempre é negativo, sempre tem essa... Eles pensam como 80-20. É aquilo que a gente estava falando no bastidor aqui. Sempre tem que colocar tudo dentro da negociação, né? Sempre tem que colocar tudo. Esse é um ponto que é um desafio. É um desafio grande. Mas bacana, show. Pessoal, acho que... mas voltando um pouco aí, ainda falando dessa questão da desistência do processo. Em algumas situações, a gente vê também... que às vezes por expectativa ou até falta realmente de visão do todo, porque o cliente às vezes entra nesse projeto digital, ele não conhece, ele está aprendendo, ele vai vendo como funciona, e a gente sabe que fazer projetos é difícil, em qualquer esfera da vida, né? Executar e terminar projetos é difícil. Então, a gente vê algumas situações que o cliente passa por todo um processo que é complexo, às vezes anos, né, de projeto, desenvolvimento e tudo mais, e ele chega em algum determinado momento, ele quer desistir, né? Mesmo com a ferramenta pronta, porque a ferramenta pronta é um passo, né? Ainda vão ter vários outros passos. Então, fala um pouquinho, Gabi, dessa questão da desistência frente, por exemplo, a pessoa enfrentou um desafio grande até aqui, mas quando ela percebe que ainda tem mais um desafio longo, ela acaba desistindo daquele processo. A desistência, ela vem porque a pessoa não está com o olho no resultado. Então, o que faz, por exemplo, eu ir até o final de um projeto? Depende do quão comprometida eu estou com o resultado e depende do quanto eu olho para o resultado final. Então, se eu estou saindo do ponto A e eu sei que eu quero chegar ao ponto B, eu estou olhando no ponto B. Se aparecer um desvio de caminho no meio, eu vou ter que dar um jeito, eu vou contornar e eu vou passar. Aí, se vem uma pedra no outro pedaço do caminho, eu vou contornar essa pedra e eu vou passar. O que me faz não desistir na hora que eu vejo a pedra é o quanto eu estou focada no meu resultado final. Legal. Então, o que acontece com as pessoas é que as pessoas, elas talvez não estão tão focadas naquele objetivo. Elas não estão tão concentradas em chegar naquele lugar. Que é a mesma coisa quando você vai de uma cidade para outra. Quando você vai para uma cidade para outra, você determinou que você vai chegar naquela outra cidade. Se tiver um acidente ou alguma coisa, você vai chuva, dormir no caminho, você vai fazer o que for possível, impossível, mas você vai chegar naquela outra cidade. Só que o grande ponto é a mesma determinação que a gente tem para sair daqui e chegar numa outra cidade, não é a mesma determinação que a gente coloca num projeto. E por que as pessoas estão tão determinadas a chegar num outro resultado final e não colocam essa mesma determinação no resultado profissional delas, né? Nesse resultado do projeto? Aí as pessoas falam, né, trazem algumas desculpas. Ah, não, mas é porque o meu projeto eu dependo de outras pessoas. Tá bom, mas você também depende de várias outras variáveis para chegar numa outra cidade. Quando você determina que você vai chegar na cidade, você chega. De carro, de avião, de guincho, de ônibus, de guincho, carona. Você vai ver várias possibilidades, mas você vai conseguir chegar lá. E a gente percebe que é inevitavelmente sempre mais fácil culpar, né, outra situação, algo externo, para, né, inconscientemente você se justificar por que você não alcançou esse resultado, né? Fica mais confortável, né? Muito mais confortável, né? Não deu certo porque a plataforma não funcionou. Exatamente. Não deu certo porque o Google não aprovou. Eu pedi azul e colocou verde. Isso, não funcionou, não deu certo, exatamente. Facilita esse processo de justificativa aceitação interna. Mental, aceitação, né? Aceitação do fracasso. Exatamente. E acho que essa coisa assim das pessoas começarem os projetos, mas elas se perguntarem, né, o quanto de 0 a 100 eu estou comprometida em fazer isso aqui dar certo e chegar no resultado final. Tem uma coisa que eu sempre gosto de trabalhar com 2 possibilidades. Ou dá certo ou dá certo. Então, quando você coloca esses 2 lados, você só vai mudar a forma, o jeito, o caminho. Exato. Possibilidades para você conseguir chegar naquilo e para que aquilo aconteça daquela forma. E eu acho que um ponto que a gente tem de exemplo disso são empresários que estão no mercado aí há 10, 20 anos, né? Eu acho que eles têm exatamente isso na mentalidade, né? Ou dá certo ou dá certo. Ou vai. Vai vir crise, vai vir dificuldade, vai vir problema, vai vir inadimplência, enfim, um monte de problema. Mas se você tiver com essa cabeça, cara, esse é o meu negócio, eu não posso fechar as portas. Então, ele vai arrumando. Vai ou vai? Vai arrumando uma forma. Legal. E eu acho que está totalmente conectado com a questão de falhas e fracassos, né? E aí, Gabi, vou pedir para você falar um pouquinho. Qual que é a diferença entre esses 2 processos, né? O que é um processo de falha, o que é um processo de fracasso, o que isso muda dentro da mente, né? E tudo mais, e enfim, fala um pouquinho disso para nós. Quando uma pessoa falha em alguma coisa, isso tem a ver com um evento específico. Então,
eu esperava que isso acontecesse dessa forma e não aconteceu. Então, a falha ela tem a ver com algo um pouco mais pontual. Enquanto o fracasso, ele tem a ver com um processo de desistência. Todas as pessoas que acreditam que fracassaram, elas nunca fracassaram. Elas só desistiram de continuar. Então, às vezes você olha e você fala, um relacionamento fracassou. Não fracassou, ele deu certo. Só que você escolheu não continuar mais. Então, não é que aquele relacionamento fracassou, mas que você desistiu no meio do caminho. E aí, quando a gente desiste das coisas no meio do caminho, a gente chama isso de fracasso. Nossa, eu fracassei porque eu fechei a minha confeitaria. Nossa, eu fracassei porque eu desisti de lançar esse produto. Então, e essa experiência do fracasso, ela normalmente ela traz a gente para um lugar muito denso. Porque ela, de alguma forma, fica a mensagem para a gente sobre a nossa incapacidade. Então, qual que era a incapacidade? A incapacidade de continuar tem a ver com a sua resiliência de dar a volta e continuar por mais um tempo insistindo naquela ideia. Tem momentos que a gente olha e a gente fala, não, eu acho que pessoas que fazem transição de carreira, às vezes a pessoa fala, olha, eu sinto que ser médica talvez não seja mais aquilo que brilha os meus olhos e eu quero fazer uma transição de carreira e vou trabalhar com terapia, vou trabalhar com alguma outra coisa, vou ser lançadora digital, e as pessoas fazem essa transição. Então, aí ela tem que olhar para aquele caminho que ela passou e entender que ela não fracassou naquele caminho. Ela escolheu mudar a rota. Então, quando você começa a contar para você histórias verdadeiras sobre você mesmo, isso naturalmente muda o que você sente, muda a sua mentalidade. Porque você sai de um lugar onde você colheu fracassos e você traz essa história para um outro referencial onde você mudou a rota algumas vezes. Então, a mudança de rota tem a ver com eu fui inteligente o suficiente para perceber que aquele investimento não estava funcionando. Eu mudei essa rota e consegui prosperar no outro negócio, no outro trabalho. Então, você conduzir para você muito bem as histórias que você conta, que você fala sobre você. Se você repete para você, eu sou fracassado, eu sou fracassado, eu sou fracassado, eu fracasso, eu começo as coisas e nunca termino, eu sempre jogo as coisas para frente, eu estou sempre procrastinando. Quanto mais você repete isso para você, mais isso vira um driver seu, é um programa que fica rodando dentro de você. E por que a gente tem que estar muito atento nas coisas que a gente pensa, nas coisas que a gente fala? Porque esses são os nossos programas. Então, todas as vezes que você acredita em alguma coisa, isso te gera um sentimento. E aí isso faz você ter uma ação, isso vai te dar um resultado. Se você olha para o resultado de qualquer coisa que você não gosta na sua vida hoje, você precisa mudar o que você acredita sobre isso. Então, se eu não gosto do resultado que eu estou tendo financeiramente, eu preciso mudar o que eu acredito sobre meus resultados financeiros. Se eu não gosto do resultado que eu tenho no relacionamento, eu preciso mudar o que eu acredito sobre relacionamento. Por quê? Eu acreditando que eu sempre atraio as pessoas certas, que sempre as coisas dão certo para mim, que eu sou sempre próspera, sempre abundante. Isso me traz um sentimento de autoconfiança. E isso faz com que eu vire e fale, você quer fazer uma parceria comigo? Isso faz eu ter uma ação e essa parceria pode me dar um resultado, inclusive um resultado financeiro positivo. Então, para mudar o resultado de qualquer coisa, tem que mudar o que você acredita sobre isso. E aí a gente traz isso para os projetos. Se você acredita nesse projeto que você está startando agora, se você tem fé que isso é algo que vai transformar a vida das pessoas, se você tem uma visão de futuro sobre isso, todas as visões que a gente tem não são visões que a gente cria. Normalmente são visões que são mandadas por Deus. Então, aquela visão, em algum momento, ela vai se realizar, mas você vai precisar fazer a sua parte para poder chegar lá. Então, a gente tem uma visão, muitas vezes você fica alimentando essa visão e a gente chega num questionamento. Será que isso é uma ilusão da minha cabeça? Será que sou eu que estou criando isso? Será que eu inventei essa cena aqui do futuro que a minha empresa vai chegar nesse patamar? Essas visões, normalmente, não são visões criadas pela nossa mente. São visões que são colocadas dentro da nossa mente, que vêm através do nosso coração, que são visões trazidas por Deus. E todas as coisas que Deus promete, Ele cumpre. Então, quanto mais eu alimento essa visão, mais isso me dá ânimo para eu conseguir concretizar ela. Só que eu não vou conseguir alcançar essa visão se eu não mudar as minhas virtudes. Se eu não entender que o caminho que vai ser traçado para mim vai ser para que, ao longo da caminhada, eu possa incorporar e eu possa trazer virtudes para eu me aperfeiçoar enquanto pessoa. E, às vezes, a gente lamenta, né? Você fala assim, por que essa empresa não deu esse resultado na época que eu esperava? Por que eu não tive essa quantidade de clientes nesse prazo aqui? Por que eu não bati a minha meta? Você não bateu a sua meta, porque se você tivesse batido, você não teria conseguido segurar a quantidade de clientes que você desejou ter naquele momento. Ao invés de ganhar 50, você teria perdido 30. E é por isso que você não teve aquela quantidade de clientes naquele tempo.
Então, é um processo de construção, onde à medida que eu vou pegando mais responsabilidades, eu vou desenvolvendo mais virtudes, eu vou melhorando a minha habilidade de comunicação, eu vou melhorando a minha forma de ter flexibilidade nas decisões, eu vou aprendendo a lidar com mais responsabilidade, sem que isso seja um peso para mim. Então, esse caminho, ele vai sendo traçado e você vai se desenvolvendo ao longo dele. Aquela visão que você teve, ela vai acontecer. Mas para você segurar aquela visão e fazer aquilo acontecer, você vai ter que ter 50% a mais de virtudes que você ainda não tem. E elas vão vir se desenvolvendo ao longo do processo. Isso é um ponto interessante, que a gente vê muitas vezes a pessoa que está ali naquela trajetória, né, para chegar nessa visão dela, seja num projeto, seja algum projeto pessoal ou corporativo, que o sucesso do projeto, às vezes a pessoa acredita que é não ter problema no caminho. Isso é interessante. O cliente acha, por exemplo, em alguns momentos a gente vê isso. Falhou uma data, né? Falhou um processo, falhou uma entrega, falhou uma expectativa. Ele já acha que o projeto não vai dar certo. Mas é justamente enfrentar isso é que vai fazer o projeto ser um sucesso. Já acontece uma quebra de expectativa. Né? Isso. E na cabeça dele é só se tudo for perfeito que o projeto vai ser um sucesso. E não, na verdade a gente sabe, né? Eu queria até perguntar para a Gabi, do ponto de vista de mentalidade, o sucesso é uma coleção de falhas, uma coleção de fracassos, uma sucessão disso? A gente coleciona falhas na nossa história. Então, as falhas, elas são uma oportunidade de aprendizado. Todas as vezes que você falha, Deus está te dando uma oportunidade de você ter uma correção de rota. Então, olha, a partir disso aqui, se você parar e você analisar a sua vida para trás, você vai entender que todas as coisas que deram errado, que você acredita que foram falhas na sua vida, elas te prepararam para você estar sentado na cadeira que você está hoje. Talvez, se nada daquilo tivesse acontecido, você não teria a maestria de contornar situações com clientes, você não teria o jogo de cintura que você tem, você não teria a sua determinação. Mas por causa daquela coletânea de falhas, todas elas foram oportunidades de aprendizado. Então, o que acontece com o aprendizado? Tem pessoas que ficam presas em falhas do passado, você já viu isso? Então, assim, por que uma pessoa fica presa na quebra? Você já viu quando você conversa com caras, eles falam, porque quando eu fui diretor do banco, não sei o quê, não sei o quê. Tanto experiências de sucesso quanto experiências de fracasso, a gente fica preso nelas no passado. Mas por quê? É uma forma de você se lembrar de não viver isso de novo. O seu subconsciente cria esse apego para você se lembrar de não passar por isso. Então, por exemplo, né? É uma defesa. Então, assim, eu fui traída. Então, Então, eu vou ficar apegada naquela traição do passado, porque essa é uma forma de eu me lembrar disso nunca acontecer de novo. Só que, na verdade, eu estar apegada naquilo não significa que não vai acontecer de novo. Talvez eu, apegada naquela memória, me deixe mais num estado de alerta. Se eu tenho um cara que me passou para trás, financeiramente, um sócio, eu fico apegada no momento que o cara me deu o tombo. Aí eu trago aquilo. Aí toda nova proposta de sociedade eu fico, opa, esse cara vai tirar o dinheiro, esse cara não vai me pagar, esse cara vai me dar o tombo de novo. Então, por que eu tenho isso? Eu estou apegada naquela dor, naquele trauma lá de trás, porque eu acredito que se eu estiver apegada naquilo, isso não vai acontecer. Mas isso não é uma verdade. Então, o que a gente faz? Eu olho para trás, eu entendo todos os aprendizados que vieram a partir daquela história, daquela traição, daquela sociedade que não deu certo. E a partir do momento que eu vejo os aprendizados, eu incorporo isso como conhecimento. Então, a partir do momento que um aprendizado vira conhecimento, eu posso esquecer tudo que aconteceu, porque já virou conhecimento aqui dentro. Eu já tenho isso dentro de mim. Então, não necessariamente eu tenho que estar apegado nessa memória lá de trás. E aí, o grande ponto é, todas as situações que acontecem na nossa vida, você tem que parar e refletir. O que essa situação veio me ensinar? O que essa situação veio me mostrar? Mas é um cliente louco, sem noção, colocou 300 mil coisas dentro do projeto, coisas que não estavam dentro do escopo, tá bom. Aí você vai parar, você vai respirar e falar assim, o que esse cara está tentando me ensinar? Ele está tentando me ensinar a me posicionar e colocar os limites. Então não é que o cara é sem noção. Você atraiu uma pessoa que jogaria todas as cartas na mesa para que você aprendesse a se posicionar. Então, o cliente sem noção foi você que atraiu. Porque aquilo demandava de você uma habilidade socioemocional que precisava ser desenvolvida e ser colocada em prática. Aí você fala, mas então se eu só tô atraindo, só sem noção... Vou rever meus conceitos. Eu que tô precisando dar uma melhorada. Você me liga, a gente faz uma sessão. Tá feio o negócio.
Bacana. Não, é incrível pensar como tudo isso está conectado, né? E é como a Gabi falou, são oportunidades de você trabalhar isso dentro daquela própria situação, né? Você poder... Rafael, e nós passamos por isso na vida, né? Nós somos assim, nós seres humanos. Sim. Olha, aconteceu isso, não vou fazer, porque, nossa, eu tive a experiência de Deus me livre, gato escaldado. Não quero né? repetir. Não vou repetir. Então, isso tem que ter um destravamento. Isso trava você dar continuidade, você experimentar novas situações, né? Fazer um novo comum, né? Um novo normal. Gabriel, e você possui algum programa, alguma questão de treinamentos para que pessoas que sejam assim, né? Questão de cursos, o que você pode contribuir para a sociedade, vamos chamar assim? Porque isso é uma questão de... todo mundo precisa dessas ferramentas, claro, né? Não, com certeza. Hoje, a maioria das pessoas, elas não sabem que existem ferramentas que permitem com que você entenda sobre as suas dores, com que você passe por esses desafios. Então, por exemplo, existem ferramentas que inclusive é a ferramenta que eu trabalho, onde você, em um atendimento, você consegue ter clareza sobre muitas coisas a ponto de você não ter que carregar mais aquela dor. É um ressentimento de um relacionamento, é uma dor que você carrega em relação a um projeto que não funcionou, é uma situação de fracasso que você está preso do seu passado, uma situação de sucesso que você está preso no sucesso do passado e isso não te permite ir para o futuro. Então, tanto você pode fazer um atendimento para poder virar essa chave dentro de você e logo no final da sessão você já consegue ver a diferença, você já sente diferente, você já percebe que aquela chave mudou. Ou você pode fazer cursos que vão te trazer esse direcionamento e vão te ensinar a usar as ferramentas em você. Então, tem um curso que eu ministro, que é um curso que te ajuda a mudar a mentalidade, é um curso de um final de semana inteiro, onde você vai aprender as ferramentas para você aplicar em você mesmo e aplicar nas pessoas mais próximas, né? Normalmente com filhos, com marido, com esposa, pessoas mais próximas, você acaba conseguindo aplicar e ajudar essas pessoas. Eu falo que depois que eu entrei, né, para o autoconhecimento, nunca mais você fica numa cadeira da pessoa vir te contar coisas horríveis sobre a vida dela e ela esperando de você uma ajuda e você fala, o que eu vou falar para essa pessoa aqui, né? Você não fica mais limitado. Então, você sempre tem como contribuir, sempre tem como ajudar, desde que você tenha ferramentas para isso. A gente, pra vocês terem ideia, o que a gente já até pensou e tem um planejamento interno para isso. A gente já pensou em trazer um psicólogo para dentro do nosso processo de trabalho, entendeu? Para lidar com o cliente também, para lidar com a equipe, para a gente conseguir ter um intermediador, né? Esse psicólogo, esse terapeuta, né, que a gente já pensou em ter isso dentro dos projetos, é para fazer uma intermediação com essa visão mais holística, com essa visão mais mentalidade e tudo mais, para trazer de forma positiva e fazer uma intermediação. Cliente, legal, o que a gente pode extrair dessa situação? Equipe, o que a gente pode extrair dessa situação? Agora, com a Gabi, a gente pode chamar a Gabi para essa parceria e vamos embutir os treinamentos da Gabi. Está resolvido o seu problema. É bacana, muito legal. Bom, pessoal, show de bola. Vamos falar agora, acho que um ponto super importante que tem tudo a ver com projetos, relacionamentos profissionais e pessoais, a questão da comunicação, né? Gabi, vou pedir para você falar um pouquinho, então, dessa questão de mentalidade e o fator comunicação nisso. Comunicação hoje é essencial em tudo, né? Não só relacionamento, mas trabalho, gestão de equipe. E o que acontece muito é que as pessoas não têm ferramentas para se comunicar melhor. Então, existem, sim, ferramentas que podem fazer com que a pessoa aperfeiçoe a comunicação dela, inclusive nas relações, seja relação pessoal, relação profissional, relação familiar. E tem uma coisa que eu gosto muito de trazer, que a gente chama da técnica sanduíche. Quando você tem que chamar a atenção de alguém, por exemplo, no trabalho. Então, você vai chamar a atenção de algum projeto. Você começa falando uma coisa boa sobre o projeto. Nossa, eu adorei a fonte que você colocou aqui, ficou super harmônico. Essa imagem aqui, eu colocaria ela na capa inicial. Então, você coloca, depois que você traz um elogio, você coloca uma coisa que essa pessoa pode melhorar e você finaliza fazendo um elogio. Então, a gente chama isso de técnica do sanduíche. Você fala uma coisa boa, uma coisa ruim e uma coisa boa. A pessoa que escuta isso dessa forma, é muito mais fácil essa pessoa conseguir fazer o que você está pedindo para ela do que você virar e falar assim, muda essa imagem de lugar que ficou péssimo. Interessante. Então, olha, isso aqui ficou muito bom, isso aqui pode melhorar ficando mais desse lado, mas olha, no final, essa imagem aqui ficou muito incrível, achei que foi super coerente com o tema do trabalho. Então, quando você traz isso dessa forma, a pessoa está mais propícia
a fazer o que você pediu Ela para ela se fazer. abre mais. Exato, ela se abre mais. E essa questão da comunicação, normalmente a gente entra dentro da comunicação muito no julgamento. Então, você sempre traz, você fez isso, você deixou de fazer, você falou, você fez, você isso. Então, a gente nunca traz pra gente, né? Então, olha, quando você fez isso, eu me senti assim. Então, quando você traz pra você, outra pessoa ela não tem como contestar um sentimento que é seu. Então, aí o diálogo, a pessoa vai ter que ouvir o que você tem para falar e não contestar. Porque você fala assim, olha, quando você levanta a voz, eu me sinto atacada. Então, quando você... Qual é a diferença? Você fala, você está gritando comigo. Então, quando aí eu entra trago... naquele impasse, né? Exato. O que é o grito para cada um, né? Exatamente. Então, assim, você saber pontuar, mas sempre trazendo para o seu sentimento, isso é um diferencial na comunicação em todos os lugares. Olha, quando você me entregou esse projeto, eu fiquei muito feliz porque você conseguiu entregar na data, mas eu senti que o projeto ele não cumpriu as minhas expectativas dentro desse ponto por causa disso. Será que a gente pode agendar uma outra reunião para poder realinhar isso aqui? Então, é diferente de você falar, putz, o projeto tá um lixo, você não entendeu nada do que eu falei. Nossa, não é possível que você não percebeu. Como é que você entregou isso aqui? Você tinha que ter vergonha de entregar um negócio desse. Então, tem muito a ver com o meu sentimento. Então, quando a gente entra no processo de comunicação, você sempre traz para o seu sentimento, é muito mais fácil você conseguir desenrolar uma comunicação com a outra pessoa e você, inclusive, contar sobre o que você sentiu, qual que é a sua necessidade que não foi atendida. Esses são os 4 passos da comunicação não violenta. Que a primeira coisa que você faz é uma observação sem julgamento. Depois você traz o que você sentiu diante disso. Depois você conta para a pessoa a sua necessidade que não foi atendida e você finaliza fazendo um pedido. Então, você está numa DR ou brigando com alguma pessoa no escritório e a pessoa começa a gritar com você. Então, como que seriam esses 4 passos na prática? Olha, quando você levanta a sua voz, eu me sinto atacada. Para mim, é muito importante que a gente tenha um tom de voz mais ameno na nossa conversa. Será que você pode diminuir seu tom de voz, por favor? Então, quando a pessoa se posiciona dessa forma, ela trouxe observação sem julgamento. Ao invés de, se eu falar que você está gritando, eu estou julgando o que está acontecendo. Se eu falar, você levantou o tom de voz, é um fato, é uma realidade. Então, não tem como contestar uma coisa que é um fato. Então, você traz observação. É tipo você assistir um filme legenda na foto. Sabe? Tipo, a porta abriu, barulhos no fundo. Então, é bem isso. É observação sem julgamento. Legal. Legal. Você coloca lá. Então, isso aqui está acontecendo. Então, hoje, quando você entregou o trabalho, o que eu percebi? Eu percebi que isso aqui aconteceu. Aí você vai pontuando as coisas, mas usando esses 4 passos, né? Você sempre traz isso. O que aconteceu, que é observação sem julgamento, o que você sente diante disso, qual que é a sua necessidade que não está sendo atendida nesse momento e você termina fazendo um pedido para contar para a pessoa o que você precisa que aconteça naquela situação. Então, filho com roupa jogada no meio da casa, né? Chega na casa aquela zona, roupa para tudo que é lado. Olha, estou observando que tem peças de roupa em cima do sofá. É diferente você falar, tá tudo jogado, suas roupas estão todas jogadas. Estou percebendo que existem peças de roupa em cima do sofá. Quando eu vejo isso, eu me sinto sobrecarregada, porque eu penso que talvez eu tenha que ir lá e resolver isso. Para mim, é muito importante que a nossa casa esteja organizada. Vocês podem, por favor, recolher as roupas que estão em cima do sofá. Então, isso seria, na prática, a comunicação não violenta acontecendo. Só que nem todas as pessoas são treinadas para isso. Isso é um treino, né? É um treino. Então, quanto mais você treina... Eu acho que dentro da nossa rotina de projetos, a gente vê muita dificuldade, né, por parte de ambas as partes, tanto da parte do cliente quanto da parte da equipe, né? A equipe, talvez, de expressar as questões de posicionamento e tudo mais, e o cliente na questão de pedido, né? Na intenção. A intenção e geralmente esse ponto que a Gabi falou. Às vezes é um detalhe, mas o cliente ele quer dar ênfase ao detalhe, aí ao invés dele posicionar de uma forma não violenta, ele coloca assim, nada disso aqui serve se eu não tiver isso aqui. Então, na ânsia, né, a gente entende que o cliente quer dar ênfase, né, no ponto. Falar, não, isso aqui é importante para mim. Mas ao invés dele falar isso é importante, mas o restante, né, legal, tá ok até aqui, não, ele coloca que se não tiver aquilo, o restante não serve mais. Isso é engraçado. É interessante observar isso nas relações corporativas, né? E a gente tem jogo de cintura, né, e tudo mais, e tratativa, mas seria muito mais fácil até para convencer o time a dar uma atenção especial ao cliente e tudo mais, que ele se comunicasse
de uma forma mais amena, né? Mais tranquila, exatamente. Podemos dizer também, Gabriela, que a intenção, então, do comunicador ela é de suma importância, né? A intenção é muito importante. Então, a gente sempre pergunta qual que era a sua intenção quando você fez esse movimento. E isso, normalmente, isso clareia muito do mal-estar que existe. Então, às vezes você entende, a pessoa teve a intenção de ajudar, mas não foi o que eu entendi. Eu não entendi que a intenção era ajudar. Eu entendi que era uma crise de ciúmes. Eu entendi que era... a pessoa entende de outra forma. Então, clarear a intenção é muito importante no processo de comunicação. E também entender, todas as vezes que tem alguém gritando, que tem alguém que está reclamando de alguma coisa, quando você olha para a pessoa assim, você olha bem para ela e você pensa assim, qual que é a necessidade dela que não está sendo atendida agora? Quando ela está falando esse tanto de coisa, quando ela está gritando um monte de coisa, o que é a necessidade que ela gostaria que tivesse sido atendida e que não foi atendida nesse momento? Ela queria se sentir segura, ela queria se sentir pertencente, qual que era a necessidade dela que não foi atendida? Então, essa pergunta te ajuda a identificar muito rápido para você conseguir fazer essa correção de rota dentro do próprio processo da comunicação. Então só queria entender isso daqui. A sua intenção era essa, tá? Mas não foi assim que eu vi de uma outra forma. Então aí você clareia a intenção da pessoa. E de um outro lado, você também entender a necessidade dela que não está sendo, que não foi atendida ali naquele momento, né? Qual que era a necessidade que ela tinha naquele momento quando ela pediu sobre isso, quando ela topou. Às vezes é mais aqui. Simples do que ela está demonstrando com a ação ou com a atitude que ela está agindo ali no momento. Né? Ela não consegue também, né, transparecer e colocar verdadeiramente o que ela espera. Né? Exatamente. Tem essa possibilidade também. E isso, já puxando para um próximo assunto, e aí eu queria pedir para a Mari começar falando um pouquinho de como é que é a questão de lidar quando a gente tem que impor uma limitação para o cliente. Como que a gente vê isso no dia a dia, né? Como é que a gente lida com isso no dia a dia? Por exemplo, às vezes uma limitação de escopo, às vezes uma limitação orçamentária, enfim, o projeto ele tem recursos finitos, né? E a gente tem que fazer o melhor possível dentro dos recursos que estão disponíveis para aquele projeto, né? Como que geralmente que é lidar com isso quando a gente impõe um limite para o cliente dentro do projeto? Quando a gente fala, né, de impor limites, a gente chega num ponto em que uma parte, por um momento, vai ficar frustrada até que todos cheguem em um consenso. Então, como a gente falou anteriormente, né, normalmente o cliente ele vem com a ideia, né, como você mesmo falou, Rafa, o cliente vem com a ideia, normalmente não conta tudo o que quer, fecha o orçamento, né, e ali a gente segue na parte das entregas. Só que, por exemplo, quando a gente está desenvolvendo, a gente está fazendo ali o projeto, vai vindo pequenos desejos dos clientes, né? Onde realmente, olha, a gente combinou isso, mas eu preciso que tenha isso aqui. Quando é um botão, né, algo simples, ok, é tranquilo você realizar. Mas, por exemplo, quando o cliente quer uma funcionalidade nova dentro de uma aplicação, é muito complicado, porque vai gastar mais recursos, né? Com certeza. A gente também tem horas, né, para entregar, vai aumentar o tempo de entrega. Isso é indiscutível, não tem como. Se tem mais demanda, o tempo de entrega vai ser maior, não tem como reduzir. Então, realmente é difícil, né, lidar com essa limitação. Então, tem que entrar a parte da comunicação. Tem que conversar, tem que ser paciente, tem que acolher, né? Porque quando um cliente procura, né, a gente aqui para fazer um desenvolvimento, né, de um aplicativo, seja de uma aplicação ali web, ele tem uma dor e ele quer sanar essa dor. Então, qual que é o motivo que ele procurou a gente, né? Ok, ele procurou a gente por um motivo X. Então, eu vou entender a dor desse cliente, depois de tudo fechado, vou entender para chegar na parte, olha, eu entendo que a gente fechou por esse valor, né? A gente tem esse prazo de entrega. Aí a gente vai entrar num consenso. Balizar alguma solução que fique não tão fora do recurso, né? Do recurso orçamentário, de prazo e tudo mais, e que de alguma forma atenda ao cliente, né? Mas é um grande desafio, porque a limitação, o cliente, ele recebe ela de forma muito negativa, né? Muito negativa e geralmente, na maior parte dos casos, não é
gera um conflito desgastante. E aí, na maior parte dos casos, a gente flexibiliza para evitar o desgaste. Aí volta lá naquele assunto que a gente falou antes, vai tendendo a virar o 80-20. Aí a empresa começa a dar o 80-20. Até que se estabeleça, né, algum equilíbrio, mas como a Mari falou, em algum momento vai ter uma frustração. Né? Então, aí eu já queria jogar para a Gabi. Como lidar com limitações? Como que a mente humana lida? Por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar limites? Normalmente, quando a gente recebe um limite, quando vem a revolta, é porque a gente está no adulto ou na criança? Provavelmente na criança, né? Então, na verdade, você recebeu uma limitação, um adulto ele enxerga isso como um posicionamento. Quando eu te viro e falo assim, eu quero que você faça todo esse escopo aqui para mim. Você fala, não, eu não consegui entregar nesse prazo. Então, a minha criança vai falar, então tá bom, então eu vou contratar outra pessoa. Você não vai entregar, então eu vou contratar. O meu adulto vai falar, não, esse cara tem uma limitação nesse lugar aqui. Só que eu vou falar, tá bom. E uma transparência, né? Porque ele está sendo transparente. Exatamente. Então, a visão de um adulto ela é totalmente diferente em relação à visão da criança. Quando a gente entra na limitação, a gente vai para um programa onde a gente entra na limitação dos nossos pais. Onde o meu pai disse que não ia me dar o brinquedo. Minha mãe falou que não ia fazer o que eu estava pedindo. Eu pedi isso aqui várias vezes e eu nunca consegui isso que eu pedia. Então, e aí todos os nãos que a gente recebe na vida adulta voltam a gente muitas vezes em nãos que a gente recebeu na nossa infância. E por isso a frustração ela vem de uma forma intensa, ela vem de uma forma grande. Porque você olha para aquilo e você fala, não, peraí, essa pessoa não pode dizer não para mim. Não, essa pessoa tem que dizer sim. Não pode dizer não. E aí você vai buscando o seu sim. Aí você vai insistindo até você conseguir ter o seu sim. Só que o adulto ele não entra muito no drama da situação. Então, a limitação, o que acaba criando muito drama em torno da limitação, é a própria dor interna que a gente fica a partir daquele não. Então, não foi uma limitação que aquela pessoa colocou. Então, quando você entende que a pessoa tem as motivações dela para colocar aquele limite, é muito mais fácil você conseguir se posicionar diante do limite do outro. Então, para a gente conseguir entender que momentos, em que situações da minha vida, hoje, eu tenho recebido limitações e que eu não estou conseguindo manter a minha energia dentro do meu adulto para lidar com essa limitação. Porque o adulto ele vai ver possibilidades. Às vezes eu vim aqui e falei assim, então, eu quero fazer isso e isso no aplicativo. Você consegue fazer para mim? Você vai dizer, olha, não consigo. Isso aqui é impossível, não tem ferramenta, não tem equipe, não vou conseguir te entregar. Eu vou buscar uma outra pessoa que vai conseguir fazer. Porque o adulto, ele não vai ficar chateado porque você não consegue atender. Ele vai entender que existe uma limitação aqui e que ele vai buscar um outro caminho até realizar o que ele precisa realizar. Então, talvez tentar olhar pela situação e não se envolver tanto nos dramas daquela situação, mas conseguir entender que tem a ver com um limite, um posicionamento do outro. Entender o que eu sinto a partir de um posicionamento. O que me frustra? Esse é um ponto que a gente treina bastante a equipe em cima disso. Até falei com a Mari hoje isso lá na empresa. A gente se envolver, a gente enquanto equipe de gestão, se envolver o mínimo emocionalmente com o drama, com o jeito do cliente. Porque a gente tem cliente que é mais estourado, tem cliente que é mais tranquilo. E não se envolver emocionalmente, porque duas coisas. Né? Primeiro, porque a equipe vai surtar. Né? Se for se envolver são vários clientes, né? Exatamente. Não tem como. E segundo, porque acaba, se a gente leva a discussão, se o cliente leva a discussão para o lado da criança e a equipe também, aí fica totalmente infrutífero, né? Não consegue sair do lugar. Então, uma vez que o cliente, que a gente perceba esse tipo de situação, a gente tenta ao máximo, de forma sem emoção, né? De forma racional, colocar dessa forma, olha, isso aqui eu não consigo, estou sendo transparente com você, não é que eu não estou querendo te atender, né? Mas eu tenho esse cenário que eu consigo te atender. Talvez se você colocar um orçamento a mais, se você tiver um prazo a mais, aí a gente dá possibilidades. Né? Possibilidades para ele poder ter escolhas, né? Mas legal, agora vamos entrar no outro ponto que tem tudo a ver com essa questão de limites, que eu acho que é a questão de posicionamento, né? Fala um pouquinho pra gente, Gabi, sobre esse desafio do posicionamento, como que é se posicionar e tudo mais. Eu acredito que o posicionamento ele está totalmente ligado à autoconfiança. Por quê? E a autoconfiança ela depende de duas coisas básicas, que é a sua autoimagem e a sua autovalorização. Uma pessoa não consegue ser autoconfiante
quando ela não tem uma boa autoimagem dela e quando essa pessoa não entende os valores que ela carrega, ela não se estima, ela não se valoriza. Então, na hora que eu consigo entender o que eu vejo, que eu gosto daquilo que eu vejo no espelho, eu gosto da minha autoimagem, eu entendo sobre os meus valores de base, eu entendo sobre o que eu represento, eu sei o quanto eu estudei, eu sei o quanto eu posso contribuir na vida das pessoas. Isso me gera uma autoestima, então eu me estimo, eu me valorizo, eu percebo que eu posso agregar para o outro. E tendo essas duas coisas juntas, naturalmente brota de minha autoconfiança. Então, a autoconfiança, quanto mais autoconfiante eu sou, quanto mais eu entendo dos meus programas, das minhas dores, das minhas limitações, mais eu consigo me posicionar na vida, nas situações, com as pessoas. Às vezes tem muitas pessoas que não se posicionam por medo de machucar o outro. Então, sabe, vai aguentando, e você fala, não vou falar nada disso, não vou me posicionar, porque eu posso machucar aquela pessoa. Esse é um ponto que eu queria te perguntar. Qual que é o melhor formato ou quais são os danos da falta do posicionamento ao longo de uma relação? Por exemplo, você deixa de se posicionar, como você falou. Eu seguro, não me posiciono. Aí daqui a um tempo eu vou lá e me posiciono. Aí outra pessoa, poxa, mas você tá falando isso agora? Exatamente. Como que é essa situação? Qual que é o melhor momento? Já tem que começar o posicionamento desde o início de uma relação? Como que é isso? Sim, porque quando você se posiciona desde o começo, isso tem a ver com a sua identidade. Quando você começa a não se posicionar, você vai se perdendo de quem você é. Porque você começa a se transformar para agradar outra pessoa, para você conseguir conduzir o sucesso da relação. Só que aí a pessoa fala, aí, por exemplo, você não come carne. E aí você começa a relacionar com a pessoa, você começa a comer carne. Só que aí, a longo prazo, você não gosta de carne, você vai parar de comer. Então, aqueles hábitos de alimentação, eles vão mudar naturalmente. E aí, não só isso, mas várias outras coisas que você precisa trazer quem você é desde o começo. É que a gente fala que é apresentar a sombra e a luz. Então, a pessoa vai entender sobre os seus gatilhos, vai entender sobre as suas limitações e também vai ver o lado bom que você tem. Mas se você esconde a sua sombra e você deixa a sua sombra aparecer 6 meses depois, a chance do relacionamento romper ela é muito maior. Porque a pessoa vai lá e fala, opa, peraí, até então você era uma pessoa e agora você está me contando que você tem um gatilho aqui. Você está me contando que você tem uma crise de ciúmes ali. Você está me contando que você tem um problema aqui. Opa, eu não gosto muito disso que eu estou vendo. Então, aí, naturalmente, quando a pessoa não se mostra sendo quem ela é no começo da relação, você vai descobrindo isso ao longo do tempo e isso vai te dando mais força de se posicionar, inclusive, para romper a relação. Esse é um ponto que a gente enfrenta muito no escopo, né, do projeto. Quando a gente deixa de posicionar desde o início essa questão do escopo, fica muito difícil consertar lá na frente. Porque aí o cliente fala, mas eu já provei isso. Eu falei isso. Aí ele coloca como se, olha, eu falei isso em etapas, em situações anteriores, mesmo que não esteja em contrato, acaba sendo incorporado. E às vezes por medo de perder o cliente, né? Sim, claro. Fica receoso, sim, né? Sim. Quanto mais... A gente percebe isso muito nas relações profissionais. Quanto mais tempo a gente demora para posicionar, mais difícil fica e até inviável. A gente acaba tendo que aceitar, como é uma relação profissional, a gente acaba tendo que aceitar aquele posicionamento do cliente e transformando a relação no 80-20, novamente. E às vezes a gente passa por cima, né, Fael? E deixa de acordo com o cliente que é, né? Sim, então, para não ter o desgaste. Esse trauma, exatamente. Absorver assim. Mas a gente tem esses dois cenários. Quando é posicionado já no início, tende a ser muito mais tranquilo. Então, o cliente já entende que a gente vai posicionar nesse tipo de situação, então numa próxima ele já não tenta tanto inflar o escopo. Né? Articular alguma coisa. Isso, né? Exatamente. Mas normalmente sempre que uma parte está cedendo demais, né, está se doando mais, no final ela sai prejudicada, né? Ela sai um pouco... Não é a palavra, não é debilitada, mas ela sai um pouco mais ali atingida, assim, vamos dizer. E acaba, talvez, tendo um rompimento, né, dessa relação corporativa profissional por causa de um desgaste, né, por falta de posicionamento. Que é aquele caso do cliente chegar lá no final e falar assim, pô, legal, o projeto foi feito e tal, mas a relação não tá legal, a gente vai partir para uma próxima. Vai partir para uma próxima. Acontece. E ou também do nosso lado, de falar, pô, a gente entregou o projeto aqui, mas a gente não tem interesse em prosseguir. O que pode acontecer também no caso dessa quando infla o escopo, né? Nas duas partes, isso, né? Natural que aconteça isso numa relação comercial. É isso. Pessoal, show de bola. Acho que o papo foi incrível, muito bacana. Obrigado a todos vocês. Gabi, vou deixar o espaço para você divulgar as suas redes sociais, falar um pouco também do teu trabalho, se quiser falar um pouco aí do
do que você oferece e tal, fica à vontade. Ah, bom, meu Instagram é Ana Gabi Borges, então para quem estiver seguindo, quem tiver no Instagram quiser seguir, conhecer um pouco mais do meu trabalho, lá tem bastante vídeo, tem bastante coisa, bastante informação. Eu atendo com atendimentos presenciais e online, então faço sessões para ajudar pessoas a se desbloquearem, destravarem coisas na vida delas. Eu dou cursos onde eu ajudo as pessoas a pegarem as ferramentas que eu tenho e aplicar na vida delas, então esses cursos, normalmente eles trazem muita clareza. Chega num domingo, a pessoa tá assim, meu Deus, descobri mais sobre mim no final de semana inteiro do que eu não tinha descoberto a vida inteira. Então, Legal. Os cursos, eles trazem muita clareza também. E esse ano, no final do ano, eu vou ter uma imersão sobre identidade, nos dias 14 e 15 de dezembro aqui em Uberlândia. Vai ser presencial, Bacana. Onde nós vamos trabalhar um final de semana todo sobre essas questões da identidade, o que a pessoa precisa para estar mais conectada com ela mesma. Vai ser um final de semana de muitas chaves que nós vamos virar. Show de bola. E a gente vai fazer uma parceria, hein, Gabi? Eu quero embutir o seu treinamento dentro dos projetos. Imagina que bacana. A gente vende o projeto e coloca o seu treinamento lá como um diferencial. Isso a equipe vai saber lidar com a outra parte, Exatamente. Né? É interessante. Vamos conversar aí, sobre isso aí. Muito obrigado, Mari. Obrigado, Benção. Vocês querem deixar as redes de vocês também? Fica à vontade. Certo. Então tá bom. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!